música. Imagina por um instante algo bem específico. Lembra-te da última ocasião em que sentiste uma raiva intensa que ardia por dentro, mas optaste por não a manifestar. Talvez tenhas rangido os dentes, apertado os lábios ou simplesmente ficado a fitar a parede, repetindo para ti mesmo: não posso reagir, vou deixar passar. Aquela pressão não se dissipou, pois não? Deslocou-se para o interior, instalando-se nos recantos do teu peito, murmurando baixinho na tua cabeça. É isso a raiva reprimida. Não se trata da fúria barulhenta e explosiva que tanto receamos. É a silenciosa, aquela que julgamos dominar, mas que nos domina de forma sutil, sem que demos por isso na maioria das vezes. O que importa saber é o seguinte: os psicólogos calculam que quase 1/3 dos adultos têm o hábito de conter a raiva em vez de a exteriorizar abertamente. E não é apenas um pequeno aborrecimento. Isso influencia as nossas emoções, as relações interpessoais e até a saúde física. Mas o que realmente intriga é o motivo por que o fazemos e o que ocorre quando persistimos em guardá-la. Música. No fundo, a raiva serve como um alerta. É o mecanismo da mente para nos avisar de que algo no nosso meio ou em nós próprios está em risco, desconsiderado ou ignorado. Contudo, ao reprimi-la, estamos basicamente a interromper o diálogo conosco mesmos. Estamos a dizer: não permito que os meus sentimentos existam, enterro-os. No entanto, as emoções enterradas não se evaporam. Elas apodrecem devagar, moldando as nossas escolhas, os estados de ânimo e até as respostas subconscientes. O que torna a raiva reprimida tão traiçoeira é a maneira como se disfarça noutras sensações. Podes achar que estás a sentir tristeza, ansiedade ou culpa, mas por baixo é frequentemente raiva que foi negada há semanas, meses ou anos. Os psicólogos designam isto como emoção deslocada, pois a força da raiva é demasiado intensa para ser ignorada. Assim, ela metamorfoseia-se, assumindo formas que nem sempre identificamos de imediato. Pode manifestar-se como irritabilidade, conduta passivo-agressiva ou até insegurança pessoal. Existe uma teoria na psicologia conhecida como hipótese da frustração-agressão, que postula que, quando os nossos objetivos são obstaculizados, a raiva surge de forma natural. Mas, se a negarmos repetidamente, ela não desaparece. Circula no interior. Pensa num tacho de água ao lume. Se tirares a tampa, mas não desligares o fogo, mais tarde ou mais cedo transborda. É o que sucede com a raiva cronicamente contida. Às vezes, vaza em gotas minúsculas e quase imperceptíveis, como um comentário sarcástico, um suspiro ou uma oscilação de humor sem explicação. Outras vezes, explode de repente, apanhando-te a ti e aos outros desprevenidos. Mas há algo ainda mais discreto em jogo: a forma como a raiva reprimida altera a tua visão de ti mesmo e do mundo. Ao negar a raiva, tendemos a questionar as nossas próprias necessidades, direitos e valores. Dizemos a nós mesmos: não devia estar zangado, devo estar a exagerar, talvez seja demasiado sensível. Com o tempo, esta mensagem interior pode minar a autoestima, resultando numa pessoa aparentemente serena, mas agitada por dentro. E, paradoxalmente, esta contenção parece segura. Exteriorizar a raiva parece arriscado. Talvez nos tenham ensinado na infância que a raiva é inaceitável. Ou quem sabe tenhamos sofrido punições, rejeições ou críticas quando a mostramos. Por isso, adaptamo-nos, aprendemos a ocultar o nosso fogo. E aos poucos, de modo invisível, isso define o nosso percurso pela vida. O que é notável, todavia, é que a raiva reprimida não é só destrutiva, é profundamente reveladora. Contém dados sobre limites que nunca impusemos, necessidades que ignoramos e vivências que nunca processamos por completo. Carl Jung, um dos pioneiros da psicologia analítica, descreveu as emoções reprimidas como constituindo uma espécie de sombra, uma parte de nós que permanece fora da consciência, mas que afeta tudo o que fazemos. Esta sombra não é intrinsecamente maligna, é apenas energia não integrada. No instante em que a reconhecemos, obtemos clareza. Não só sobre a nossa raiva, mas sobre as decisões que tomamos, as pessoas que permitimos entrar nas nossas vidas e os padrões que repetimos sem nos apercebermos. Pensa nisto da seguinte maneira: cada vez que empurramos a raiva para baixo, estamos a empilhar tijolos numa muralha entre nós e o mundo. Alguns tijolos são pequeninos, quase invisíveis, outros são enormes,
Com cada tijolo, a muralha eleva-se. A distância entre os nossos sentimentos autênticos e as ações cotidianas aumenta e o mundo começa a parecer mais frio, mais frustrante. Mas quando reconhecemos os tijolos, quando os observamos e compreendemos, deixam de ser obstáculos e passam a ser orientadores. Cada tijolo narra uma história. Por que reagiste assim? O que precisavas, o que te foi negado e o que podes recuperar. Música. Agora, eis um padrão que observei em quem lida com raiva reprimida. Muitas vezes vivem em ciclos de supressão emocional, como lhes chamam os psicólogos. É subtil, quase indetectável. Uma pessoa sente irritação, reprime-a, ela reaparece como autocrítica. Depois, surge culpa por se ter sentido frustrado, e o ciclo repete-se ao longo do tempo. Este loop pode gerar uma tensão discreta mas constante, do tipo que se revela como estresse crônico, desconforto físico ou a sensação de que algo não está bem. É algo que eles próprios não conseguem exprimir com clareza. Então, o que nos diz a ciência? Estudos indicam que quem costuma reprimir a raiva corre maior risco de problemas cardiovasculares, desregulação do sistema imunitário e até dores crônicas. E embora estes efeitos pareçam preocupantes, as consequências psicológicas são igualmente profundas. A raiva contida pode prejudicar a tomada de decisões, diminuir a resiliência emocional e complicar as relações interpessoais. Não se trata de uma falha moral ou de fraqueza, é simplesmente energia que não foi canalizada de forma construtiva. E eis o aspecto curioso. A raiva reprimida está frequentemente ligada ao que os psicólogos denominam de sobreextensão empática. Muitos dos que guardam a raiva para si são extremamente sensíveis às emoções alheias. Priorizam a harmonia, evitam os confrontos e atuam muitas vezes como cuidadores emocionais. À primeira vista, isso parece louvável, mas por baixo, as suas próprias necessidades tornam-se invisíveis, silenciadas pelo receio de perturbar o equilíbrio. Em resumo, a mesma força que os torna compassivos pode ser o mecanismo que enterra a sua própria raiva. No entanto, apesar de todos estes obstáculos, a raiva reprimida não é uma prisão inescapável. É um convite, uma porta aberta para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Quando abordada de forma consciente, transforma-se numa mestra. Refletir sobre o que nos irrita, o porquê de nos sentirmos limitados ou as experiências que despertam frustrações ocultas pode revelar padrões na nossa vida que antes passavam despercebidos. Não se trata de explodir ou reagir impulsivamente, é uma questão de integrar, reconhecer e expressar de modo saudável. Eis uma ideia intrigante para ponderares. E se aqueles momentos de tensão inexplicável, irritabilidade ou cansaço não forem aleatórios? E se forem o teu corpo e mente a alertar para uma raiva que precisa de atenção, não a raiva que grita ou irrompe, mas a que ferve em silêncio, ignorada educadamente durante anos? Compreender isto pode alterar a forma como lidamos com o estresse, as relações e até a percepção de nós próprios. E há algo ainda mais subtil: a raiva reprimida não nos afeta apenas por dentro. Modela a energia que levamos para o mundo, influencia as nossas reações aos desafios, a comunicação e até o clima emocional subtil dos espaços à nossa volta. É a raiva por trás do sorriso cortês, a irritação sob o tom sereno, a tensão em cada acordo que fazemos a contragosto. Reconhecê-la não nos liberta apenas a nós, liberta também quem nos rodeia dos padrões inconscientes que perpetuamos. Assim, se alguma vez te apanhaste a reagir com aspereza a uma chatice menor, a sentires um cansaço inexplicável após interações ou a guardares rancores desproporcionados, poderás estar a testemunhar os ecos de uma raiva reprimida. E o que torna isto ainda mais fascinante é que o processo de reconhecimento e integração dessa raiva tem uma profundidade filosófica. Envolve enfrentar as partes de nós que nos ensinaram a esconder, compreender as nossas necessidades e dar voz às narrativas silenciosas no nosso interior. Na verdade, algumas das experiências de crescimento mais transformadoras na vida surgem ao acolhermos estas emoções suprimidas e ao deixarmos que nos orientem. A raiva, uma vez integrada, converte-se em clareza. Torna-se um guia para o que realmente importa, para os limites que devemos impor e para os padrões que urge alterar. Mas para isso, temos de deixar de temer a raiva. Temos de parar de a ver como algo intrinsecamente negativo. Não é o inimigo. É um sinal, um pulsar, um sussurro do mais profundo da nossa psique. Agora, imagina um pequeno exercício.
Na próxima vez que sentires a irritação a subir antes de a reprimares, para. Pergunta-te: o que esta sensação me quer comunicar? Que necessidade estou a negligenciar? Que limite está a ser posto à prova? Esse gesto simples, ao longo do tempo, começa a desfazer anos de supressão silenciosa. Inicia o caminho da integração. E a integração vai além da emoção. É uma questão de autenticidade, de agência e de presença plena na tua própria existência. É aqui que a narrativa se aprofunda. Porque, ao começares a notar a raiva reprimida, ao observares como opera em ti, dás-te conta de que ela se entrelaça em quase todas as decisões que tomas, nas escolhas sobre relações, no trabalho, até nos hábitos cotidianos mais simples. Tudo isso, de forma subtil, influenciado por uma raiva a que nunca deste voz. É cativante, quase como descobrir um personagem oculto na história da tua vida, alguém que tem escrito capítulos nos bastidores sem alarde. Os psicólogos descrevem isto frequentemente como a corrente emocional inconsciente. Não é algo em que penses ativamente. Contudo, empurra e atrai, moldando os teus comportamentos de maneiras que parecem naturais, inevitáveis ou mesmo justificadas. Mas a realidade é que, ao reconhecê-la, podes interagir com ela de forma consciente, podes interrogá-la, podes aprender com ela, e nesse processo, a raiva evolui de sabotadora silenciosa para companheira, guia e mestra. Vamos parar um instante para explorar por que razão a repressão ocorre em primeiro lugar. Muitas pessoas crescem em contextos onde manifestar raiva é desencorajado. Talvez te tenham dito: não fique zangado, é mal-criado. Ou, podes magoar alguém se mostres isso. Talvez tenhas visto entes queridos a conterem as suas emoções, exibindo serenidade por fora, enquanto o seu mundo interior fervilhava em turbulência. A lição é discreta, mas constante. A raiva é perigosa, a raiva é inaceitável. Assim, como qualquer mecanismo inteligente, a mente ajusta-se, esconde, enterra e redireciona a força que não pode ser libertada com segurança. Mas eis o dilema: ignorar a raiva não torna a existência mais segura. Pelo contrário, complica-a frequentemente. Estudos na psicologia apontam que a repressão crônica da raiva está ligada a maiores incidências de ansiedade, depressão e até insônias. É como se a vitalidade da raiva se recusasse a dissipar. Ela precisa de fluir. Se não o puder fazer para fora de forma segura, circula para dentro, gerando por vezes tensão, cansaço ou até um ressentimento subtil em relação a nós mesmos e aos outros. A sensação não some. Multiplica-se de formas ocultas. No entanto, há esperança, pois os mesmos investigadores mostram que reconhecer a raiva em contextos seguros e organizados diminui o estresse, fortalece laços e clarifica as emoções. Não se trata de gritar, explodir ou ferir ninguém. Trata-se de identificar, expressar e libertar. Até mesmo escrever num diário, refletir com mindfulness ou canalizar criativamente pode auxiliar. Ao dar voz ao que estava mudo, recuperamos uma porção de nós que se havia perdido. Eis uma verdade subtil que muitos ignoram. A raiva reprimida surge muitas vezes de necessidades não atendidas, não só as grandes, mas as pequenas do dia a dia. Respeito, reconhecimento, equidade ou mera atenção. Quando essas necessidades são desconsideradas e a raiva resultante é calada, a mente começa a habituar-se à escassez. Com o tempo, isso pode levar a uma invisibilidade crônica, em que a pessoa duvida da sua própria importância ou legitimidade, e é aí que a raiva se torna o motor silencioso do descontentamento, alimentando discretamente a autodesconfiança, a irritação e o afastamento. Contudo, há uma lição poderosa nisto tudo. A raiva é um sinal. É um alerta que indica onde os nossos limites foram violados, onde cedemos em demasia ou onde os nossos princípios foram desrespeitados. Não é um adversário a abafar, mas um orientador para nos compreendermos melhor. E quando lidada com consciência, revela-se transformadora. Imagina agora isto. E se, em vez de chiares a raiva como algo a evitar, a visses como uma mestra? Cada irritação, cada ressentimento menor, cada frustração latente vira um mapa. Cada uma delas direciona para uma zona da tua vida que requer cuidado, cura ou correção. E eis a delicada beleza. Ao incorporares a raiva na tua percepção, ela perde o seu potencial destrutivo. Torna-se uma força que podes direcionar para lucidez, invenção e até compaixão.
Um aspecto intrigante da raiva contida é a forma como interfere nas relações. Quem a guarda internamente acaba por a projetar inconscientemente nos outros, não como agressão aberta, mas como tensão, censura ou afastamento. Podem parecer tranquilos, até afáveis, mas os demais detectam uma barreira discreta. É como se o corpo e a mente sussurrassem verdades que a voz teima em calar. E o paradoxo é que, ao reprimi-la, criamos involuntariamente o conflito que queríamos prevenir. O remédio reside na consciencialização e na expressão suave. Nem toda a raiva exige confronto, mas toda merece ser notada. Especialistas em psicologia sugerem começar pela introspeção. O que sinto verdadeiramente neste momento? Por que razão esta situação me abala? Que necessidade está a ser negligenciada? Assim que respondermos com honestidade, podemos optar por agir, soltar ou converter essa energia. O verdadeiro poder está na escolha deliberada, não na contenção. E é aqui que a filosofia se aprofunda. A raiva reprimida liga-se intimamente à autenticidade. Ao negá-la, negamos uma parte de nós. Convencemo-nos de que certas emoções são inválidas, de que algumas vivências não merecem ser validadas. Com o passar do tempo, essa autonegação pode gerar um conflito interno profundo, mas, ao reconhecê-la e integrá-la, recuperamos a integridade, a presença e a habilidade de viver em harmonia com os nossos valores. Há também uma verdade subtil, quase poética. A raiva, quando reconhecida, raramente é violenta. É habitualmente uma insistência calma e tenaz de que importamos, de que as nossas experiências contam, de que os nossos limites merecem ser honrados. É a força que impulsiona a autodefesa, a defesa dos direitos e, por vezes, uma criatividade profunda. Muitos artistas, escritores e pensadores ao longo da história beberam dessa chama muda, convertendo frustrações pessoais em obras de perspicácia, empatia e encanto. E eis algo que talvez não tenhas ponderado. A raiva é passageira. Quanto mais tempo é reprimida, mais se distorce. O que começou como uma mera irritação pode, ao longo dos anos, transformar-se numa teia emaranhada de rancor, projeção e remorso. Mas no instante em que a admitimos, mesmo que suavemente no interior, começamos a desfazer essa teia, a energia flui de novo como um rio que fora represado. E, de repente, a mente e o corpo voltam a... Respire mais livremente. Gostava que reparasse nisto. A raiva reprimida é algo profundamente humano. Não se trata de uma falha ou de um defeito, todos nós a vivemos. O que varia é se estamos dispostos a enfrentá-la com curiosidade, introspeção e empatia. Há uma forma de bravura em detectar, identificar e compreender a raiva, pois isso exige sinceridade, abertura e respeito por nós mesmos. É uma habilidade, um tipo de literacia emocional que pode alterar a maneira como existimos e nos relacionamos com os outros. E eis um aspecto da psicologia que talvez o surpreenda. Expressar a raiva de forma construtiva fortalece, na verdade, a empatia. Ao tomarmos consciência dos nossos próprios sentimentos, ficamos mais sintonizados com os dos demais. Ao valorizarmos os nossos limites, aprendemos a respeitar os deles. Ao conseguirmos verbalizar a nossa tensão interior sem críticas, criamos um vocabulário de ligação em vez de confronto. Curiosamente, a raiva transforma-se num elo em vez de um obstáculo. Agora, retrocedamos um pouco para vislumbrar o quadro maior. A vida, em muitos aspectos, é um caminho de aprendizagem para gerir os fluxos silenciosos no nosso interior. A raiva reprimida é um desses fluxos, frequentemente invisível, mas de um poder imenso. Ela influencia a forma como vemos o mundo, tomamos decisões e vivemos as emoções. No entanto, representa também uma porta aberta, uma chance para nos envolvermos conosco de modo mais autêntico, para recuperar vitalidade e para nutrir uma empatia e sabedoria mais profundas. Por isso, deixo-lhe esta ideia. Na próxima vez que sinta irritação a surgir ou uma tensão que não consegue definir, pare, inspire, pergunte-se: o que esta emoção está realmente a tentar comunicar-me? Que limite ou necessidade está por reconhecer? Como posso acolher esta parte de mim com bondade? Nesse gesto simples reside a mudança. É o instante em que a energia muda, torna-se percepção consciente, onde a raiva deixa de ser uma sombra e passa a ser uma fonte de lucidez, atenção plena e profundidade afetiva. Porque no cerne da psicologia da raiva reprimida reside esta realidade:
As nossas emoções nunca são adversárias, são sinais, orientações e espelhos que revelam a abundância da nossa vida interior. Ignorá-las é viver meio adormecido, mas acolhê-las, integrá-las, é viver desperto, plenamente humano e envolvido com o que nos rodeia. Assim, a raiva reprimida não é algo para temer, é algo para observar, compreender e valorizar. É o sussurro da nossa própria essência, a convidar-nos a estar atentos, a recuperar a nossa força e a existir com maior consciência. Ensina-nos que mesmo o fogo mais discreto pode iluminar o trilho para o autoconhecimento, a liberdade emocional e a ousadia de sermos verdadeiramente nós próprios. Porque, no final, reconhecer a raiva reprimida não implica perder o controle. Trata-se de estabelecer laços conosco, com as nossas emoções e com o mundo que habitamos. E esse laço subtil e profundo pode revolucionar não só o nosso mundo interior, mas também a forma como avançamos pela vida com elegância, perspicácia e presença. Música.